Em um lugar selvagem e implacável, nasce um futuro rei. Um pequeno Tiranossauro Rex frágil, mas com uma chama de grandeza e seus olhos. Ele não está apenas vivo, ele está destinado a conquistar a ilha. Caçando em bando. Sobrevivendo. Fugir do medo. E ainda caçando. Em uma jornada de filhote até adulto. Mas a grande pergunta é: será que ele vai sobreviver? E a nossa aventura começa com um pequeno Tiranossauro Rex. Fraco e frágil, e apesar de tudo, ele tem que sobreviver nesse mundo perigoso, onde está infestado de carnívoros maiores do que ele. E isso é um problema para nós crescer. Então, eu decidi procurar água e comida por perto. Pequenos dinossaurinhos do meu tamanho, para que eu consiga caçá-los e conseguir me sustentar, principalmente com a água. Então, eu comecei a minha busca por pequenos dinossauros, como Psittacosaurus e Orodromeus, mas eu não achei nenhum dinossauro menor ainda, e nem a água, mas estava perto de um lugar chamado cratera, onde tinha água e talvez comida. Então eu achei, mas ainda nada de comida. Mas por um bom tempo eu achei um pequeno Velociraptor que eu conseguiria comer para sustentar a minha fome. Caçada bem sucedida, mas em certo momento a caça acabou. Então fui procurar mais comida e ainda um riacho para tomar água. Mas eu estava quase perto da cratera, onde o lugar tinha bastante água. Mas também a cratera é um lugar muito perigoso, cheio de predadores que passam por lá. Mas felizmente estava tudo tranquilo até eu chegar lá. Não tinha nenhum predador. Então prossegui com a viagem e achei água. Terminei de tomar água e segui viagem para achar comida. E felizmente eu achei um Avasceratops. Ele era bem grande para meu tamanho, mas com otimismo eu fui tentar a sorte. E finalmente, com o meu otimismo, eu consegui eliminá-lo. O que é engraçado é que o bicho não fez nada, só ficou parado e gritando ajuda. Eu acho que ficou pedindo ajuda. Então, continuei. Eu fui caçando, bebendo e bebendo água. E essa jornada vai demorar muito para chegar à fase adulta. Depois de muito tempo crescendo, eu finalmente alcancei a fase subadulta. Agora estava mais forte do que antes, mas ainda não estou pronto para batalhar com outros predadores maiores, como Allosaurus, Sucumimos, Ceratosaurus e outros da categoria Tier 4, que aqui no The Island nós temos. Então eu fui bebendo água e bebendo. Sempre o dinossauro faz. E eu fui vasculhando a área para encontrar comida.
Depois de um longo tempo, ainda não achei nada. Eu continuei procurando e procurando, mas ainda nada. Indo para frente, estava ainda com fome, mas nem muito, então eu não me preocupei muito. Agora, o problema era sobreviver. O lugar que eu estava indo poderia ser perigoso. E indo achando água, uma coisa muito engraçada aconteceu. Eu estava indo, andando e achando comida. Quando de repente eu fiquei muito com medo depois de ver isso. Depois daquilo que eu vi com o Carnotauro, eu não fui fugindo, eu fui dar umas bisbilhotadas, porque ele estava muito quieto, mas ele estava acordado quando eu ouvi esse grito. Então eu me desesperei quando ele ficou de pé. Achava que ele ia me atacar. Mas ele ficou só lá, gritando à toa. Depois, ele foi indo para cima de mim. Eu achava que seria o meu fim. Mas foi um imprevisto. Felizmente ele mandou amizade. Então, eu continuei a viagem. Então, me despedi daquele Carnotaurus e fui seguindo a viagem, ainda em busca de comida. Eu até poderia caçar aquele Carnotauro, mas eu não estava no tamanho certo para abatê-lo. 2 mordidas ou 3, o Carnotauro poderia me eliminar numa tacada. Então, continuei achando, mas ainda nada. Ao cair da noite, ainda naquela esperança de comida. No caminho eu já comi alguns dinossaurinhos, mas o Rex Sub ainda está com fome. Meu crescimento estava ótimo, estava indo bem. Estava sobrevivendo bem e não se encontrando com carnívoros maiores, mas ainda com aquela esperança de achar uma comida. Então, fiz as mesmas rotinas que um dinossauro faria, se hidratando com água, e ainda não achei comida, nem um sinal de um dinossaurinho para eu me sustentar, nem um miséria de um Velociraptor para eu comer. Mas ainda fiquei otimista e continuei achando. E ainda fiquei achando e achando, mas ainda não achei. Estava na crise de fome já chegando, então eu precisava me preparar mais. Então não desisti, eu continuei. Horas depois. Então, de repente, escutei isso.
finalmente consegui a minha primeira presa. E agora vou me sustentar com esta comida e continuarei a viagem. Então, seguimos adiante. Estou indo no local que eu nasci e cresci com o Tiranossauro Rex. A esperança de mais comida e ainda a esperança de não ter predadores maiores do que eu, a menos outro Tiranossauro Rex adulto. Mas para eu conseguir sobreviver sozinho, ou melhor, sobreviver, era melhor ter um Tiranossauro Rex da nossa espécie. Daqui de manhã vamos tentar encontrar um parceiro ou um pai para nós. Finalmente achamos um parceiro Tiranossauro Rex adulto. E estamos agora em busca da comida. Agora vamos caçar aquele anquilossauro. Vamos lutar. Pela primeira vez, minha primeira caçada com um companheiro. De repente, há uma vantagem. Meu companheiro atacou. Mas infelizmente, ele quebrou a perna do meu amigo. Mas eles têm otimismo de eliminá-lo. Vitória. Nós conseguimos eliminá-lo, o tanque de guerra. Nós somos os reis da ilha, a qualquer custo. Mas infelizmente um Utahraptor começou a nos ameaçar pela carcaça. Então, nós decidimos lutar ou desistir. O que você vai ver vai ser interessante. Mas um porém, aquele Utahraptor era uma Utahraptor fêmea, que só simplesmente quer comida para sustentar o seu filho, seu único filhotinho. Então não tivemos escolha a não ser dar a ele, mas demorou um pouco. Eu não estava tão forte para batalhar contra ela, então a Utahraptor atacou meu companheiro. Mas meu companheiro desistiu, não deu desistência. Eu também decidi dar desistência a ele. Então deixamos ela sustentar seu filhotinho. E eu esperei meu companheiro recuperar a perna para a gente continuar a nossa migração. Mais tarde, nós de repente achamos um Tiranossauro Rex adulto ali na frente. Nós podíamos perceber se ele estava sozinho ou não. Então, meu companheiro já recuperou a perna. E agora, vamos até ele para nos unirmos. E talvez pegar aquela carcaça. Vamos lá
encontrar ele e nos unimos. Então, nos unimos a ele. Nós somos um trio. 2 Rex adultos e um Rex subadulto, que está quase ficando adulto também. Mas um porém, logo eu preciso largar os dois para se formar sozinho. Nós estávamos indo atacar a casa adulta, mas de repente algo surgiu. Outro anquilossauro. E agora, já que somos um trio, vamos lá caçar. Como na pré-história faziam os tiranossauros, caçavam em bando em vez de sozinho. Então a batalha começou. Nós dois lá atrás estávamos distraindo o anquilossauro para a vantagem do nosso outro companheiro que estava ali em cima. A batalha foi longa, mas infelizmente o anquilossauro avistou o nosso companheiro. Mas não era nada, com os dois não era nada. Com o dano que ele pode dar em mim, ele pode me matar, mas os dois podem eliminar numa atacada. Então, eles cercaram o anquilossauro, como faziam na pré-história. Aí agora, estão começando a buscá-lo. Ele não tem saída. Então, o primeiro atacou e não tomou dano. É uma vantagem para nós. O anquilossauro agora está em desvantagem. Agora é só deixar ele com a perna quebrada para conseguir. Então, em certo momento, teve a nossa deixa. O anquilossauro parece estar deslocando, mas, ao sinal, e agora ele atacou. Deu 2 mordidas. Ele saiu com perna quebrada. E aí o outro veio e mordeu. Os dois também. Então, eu tentei morder o anquilossauro. Uma vantagem. Fui pela cabeça em vez de pela cauda. Estava distraído com os dois. Então, tentei. Mas não deu certo. Mas aconteceu isso. Sucesso. Primeira caçada em bando. Mas, infelizmente,
dia seguinte, irei abandonar os dois. Começarei a minha própria jornada. Depois naquele dia e muitos dias, eu finalmente cheguei o topo do maior Apex de todos, o Tiranossauro Rex. Finalmente eu era um adulto, depois daquela longa viagem, mas ainda não estou 100%. Então, nessa fase agora bruta do Tiranossauro, será mais complicado do que eu pensava. Eu tenho que sobreviver a qualquer custo. Não tinha algo muito grande, mas tinha 2 dinossaurinhos para me sustentar. Ou melhor, um ainda. Eu consegui comer esse ouro meus que me sustentou. Aos poucos, minha força subia quando eu crescia mais. Eu estava indo achando mais comida, quando de repente ouvi isso. Lá na frente achei um Avaceratops. Era perfeito para eu conseguir me alimentar. E agora, com esse tamanho meu, posso matar qualquer coisa. Aí, e veio um pacotinho junto. Um lava e um ouro dormeus do meu lado. Vai me ajudar a me sustentar para minha barriga ficar cheia. E indo pra frente, eu achei um riacho. Uma bela lagoa, um riacho que se cruzava o caminho. Estava perto de uma das construções aqui em Burialo, no mapa V3, o aviário. E eu tinha sempre aquela mesma esperança de achar alguma presa ou uma coisa muito fácil de aniquilar, mas eu não achei. Então, fui indo e achando, mas eu não achei. Não achei em nenhum lugar.
Então, infelizmente, não achei nada. Nenhum miserável Velociraptor. Mas vi o sol descendo assim. Era bonito. Então decidi gritar. Então, depois de tanto tempo, eu finalmente estava na última parte final do Tiranossauro. Agora estou com forças para eliminar qualquer coisa em seu caminho. Eu estou destinado agora para ir ao lugar mais perigoso da ilha, Gêmeos. O lugar mais perigoso, onde tem dinossauros maiores. A minha fome eu sustentei com carne, eliminei ele e comi todo, porque eu estava com fome. Então, prossegui com a minha viagem. Essa viagem é muito longa, então aperte os cintos, porque essa viagem é extremamente leve. Depois de uma viagem muito longa, cheguei aos Gêmeos. Agora, vamos tentar encontrar outro parceiro, para nós conseguirmos viver mais e sermos mais fortes juntos. Eu estava bebendo. Vocês viram esse barulho de um sushi com um alossauro. Então, eu fui e bispilotar para ver o que tinha ali na frente. Estava se mexendo loucamente. Então, terminei de beber água. Agora, hora de seguir em frente. E de repente, uma carcaça de espinossauros com sucumimus. Então, ameacei. E espantei ele para fora. Então, agora essa carcaça é minha. Então, depois de um bom tempo aqui com a carcaça, 2 tiranossauros vieram. Eu estava bravo porque não tinha outro tiranossauro. Olhou pra mim e fez isso. Então, eu mandei 4. E agora, estou sozinho, infelizmente. Porque o meu objetivo era encontrar um membro ou uma espécie de tiranossauro. Então, já que o Rex não estava ali, com a outra carcaça, decidi pegar ela para mim. Enquanto os dois estavam lutando contra os espinossauros. E fiquei com ela até lá. Fiquei com ela por um bom tempo. Mais tarde, encontrei 2 casais de para. Então decidi caçar eles. Não adianta fazer emboscada, porque eles já sabiam que eu estava lá. Mas o problema dos paras é que os parasaurolófos é que eles correm muito rápido. E eu estava sofrendo para pegá-los. Então, isso demorou um pouquinho. E demorou, e demorou. E demorou. Eu tentei persegui-los de volta, mas não adiantou. Eles eram muito rápidos. Muito rápidos mesmo. Três horas depois. Então, indo lá, absurdamente, o espinossauro queria confronto comigo. Se eu queria os palas. Então tentei correr, mas não estava no bote. Então, o bobão do espino conseguiu me atacar. Me mordeu. E eu estava com muito lag naquela hora quando eu estava jogando. Então, eu sofri nessa luta.
Eu achava que mordia ele, mas não adiantava. Então, eu corri bastante. Mas, infelizmente, fiquei todo telado e o espinossauro estava de boa. Então, eu ataquei. Mas, infelizmente, essa jornada acabou. Temos que recomeçar tudo de novo. Depois de tanto tempo, eu finalmente já fiquei 100% de novo. E agora, estamos em busca ainda de Apexes, porque o nosso objetivo como rei é caçar alguma coisa sozinho. Mesmo que não tenha um parceiro conosco. Mas nosso objetivo do vídeo também é achar outro parceiro, como aqueles 2 Tiranossauros Rex. Indo para frente, achei outro espinossauro. Ele estava me encarando. Eu achava que ele estava parado, sem ver nada, mas ele virou a cabecinha e começou a olhar para mim. Estava meio interessado. Então eu mandei avisar. Ele também aceitou. Então fui. Mas de repente ele ficou bispilotando. Foi até Jim. De repente. Estava achando qualquer tipo de Tiranossauro Rex para a gente conseguir caçar mais coisas juntos. Mas foi difícil e não achamos. Então, mas ainda vamos continuar procurando. Então, fui continuando. Decidi ir para os Gêmeos, mas infelizmente 2 tiranos estavam me esperando. Então decidi passar por outro lado. E o meu objetivo não era ir nos Gêmeos. O meu objetivo era ir para a cratera, onde aquele lugar que eu fiquei crescendo com ele. E talvez ache outros dinossauros. E quem sabe, tiranossauros. Então eu estava indo. Eu fui por outro lado. Como diz aquele velho ditado, é melhor perder 1 minuto do que perder a vida. Como dizem. Mas infelizmente, 3 tiranos estavam ali, esperando para que qualquer bobão que passe por lá seja capturado por eles. Essa é uma das grandes estratégias de um dinossauro para conseguir caçar o que precisa. Então, foi continuando. E ainda olhei aqueles 3 tiranos. Eles estavam planejando muito bem esse plano. Estavam lá ainda. Eu achava que eles iriam me perseguir, caçar eu. Mas, felizmente, eles não foram. Estavam esperando nos aguardarmos, lá indo para a travessia. Mas de repente, achei um giganotossauro, sozinho, sem nenhum. Então, eu decidi entrar para a batalha. E agora, estou forte e poderoso para enfrentar. Então, a batalha começou. Mas essa batalha não foi tão fácil. Ele também estava olhando para mim e agachado. Mas ele foi muito astuto, estava bem longe para alcançar. Minha estamina não era tão boa para alcançar gigantossauros de longe. Então eu continuei. Ameacei. Interessante é que ele ameaçou também. Agora a luta ficou mais justa. Então indo, ele foi para a frente e depois veio de volta. Ele estava fazendo um tipo de armadilha para mim. Ele estava indo para a floresta para eu não achar ele. Então ele poderia dar a volta para ir para o seu local que ele queria ir. Por
problema é que ele estava muito longe, então não consegui alcançá-lo. E fiquei tentando. Mas, infelizmente, a nossa caçada fracassou. A nossa primeira batalha fracassou. Ele fugiu. Conseguiu fugir. E agora nós vamos descansar para o próximo dia. Que nós vamos, daqui o próximo dia, vamos caçar. E talvez achar um parceiro. No dia seguinte, estava chovendo. E eu estava indo para a cratera, onde eu podia achar outros tiranossauros, ou até coisas para eu eliminar. Mas, no meio do caminho, aconteceu algumas coisas. De repente, estava ouvindo tiranossauros rex chuvs e subs. 2 subs e 2 chuvs. Então, de repente, felizmente, achei 2 tiranossauros rex chuvs. Pelo menos, já era o começo, porque antes era difícil. Então, me uni a eles. E tinha ali 2 rex subs também, que estavam protegendo os pequenos. Indo pra frente, o outro foi eliminado por Carnotaurus. Então, eles perderam seus companheiros. Mas agora, estou aqui para protegê-los. Tem um rex sub que já vai ficar adulto por instantes. Eu estava de olho nos campos. Então, nós fomos beber água, porque eu estava na sede. Então, nós fomos beber água. Indo pra frente, fomos verificar se havia qualquer dinossauro para a gente caçar para nos sustentar, porque eu estava com fome e o nosso companheiro Sub também estava com fome. Então decidimos ir e achar outros dinossauros para a gente caçar. Mas, infelizmente, não tinha nenhum naquele local. Naquele primeiro local que nós tivemos uma caçada com sucesso. E agora não tem nada, só apenas um ninho sozinho abandonado. Então, indo pra frente, nós ouvimos um dinossauro, o som de um herbívoro, na verdade. Então, nosso objetivo é achar esse dinossauro para a gente caçá-lo e sobreviver. Mas uma caçada não será muito fácil como nós pensamos. E avançando, e indo avançando, de repente ouvimos isso. Nosso alvo estava bem perto. Ele ficou gritando. E ficou gritando. Era a nossa chance de caçarmos. Mais pra frente, nós fomos seguindo adiante. E aí, nosso companheiro do lado virou um adulto. Mas recém-adulto, como que eu estava antes nas minhas batalhas épicas que eu tive. Nós estávamos em busca daquele dinossauro misterioso que gritava. A gente não conseguia farejar porque estava chovendo, e o farejador não conseguia farejar chovendo. Mas de repente, nós estávamos indo, achando e procurando aquele dinossauro misterioso. Nossos 2 pequenininhos foram verificar e vimos isso. E eu queria ver o que era aquilo. Então nós fomos indo. E era um Triceratops subadulto. Pequeno ainda. Então, o elemento de surpresa fracassou. Então, fomos perseguindo o Triceratops de tudo que é canto.
Mas eu, como tiranossauro maior, muita força e poder, muita vida, eu estava gastando minha estamina à toa. E minha estamina era o meu único jeito de alcançá-lo. Então demorou um pouco. Até que de repente, aquele Triceratops não viu eu. Só viu aqueles dois que estavam atacando ele. Então, parti pra cima. Eliminamos. E agora temos um Trike morto nas nossas mãos. Caçada bem sucedida. Longo tempo depois, nossos dois companheiros, o adulto e o Juve, nos deixaram. Ficou só eu e o nosso Juve, que acabou de virar sub, o marronzinho, claro. E finalmente chegamos aqui nos Gêmeos, o nosso destino que a gente queria vir, para provar a minha força. Minha última derrota aqui, eu ia transformar em vitória. Mais pra frente, estávamos indo, e de repente um Ultra Raptor estava abusando, atacar o meu amigo, meu camaradinha. Então nós fomos lutar. Ele foi morder agora nesse momento. Então a luta começou. Eu mordi, só que a minha mordida não deu certo. Então, de repente, fiz isso. E finalmente eliminei. Mais tarde, o espinossauro queria lutar comigo. Eu estava em dúvidas. Será que eu elimino ele? Será que eu luto com ele? Então, a batalha começou. Mas essa luta não foi tão fácil assim. A última vez eu fui morto por um espinossauro. Poderia grudar nele atrás. Qualquer prédio que ele pode fazer. Mas não deu muito certo. Mas então, ele atacou. Peguei uma distância. Ataquei. Então eu mandei desistência para ele. De repente, um Yutiranos foi me atacar.
o espinho decidiu desistir agora. E agora era eu e o Tiranos. Então eu parti para cima. E eu, como rei dos dinossauros, eliminei. Mas o espinossauro recuperou a perna. Mandei desistência. Estava difícil aquela luta. Então, decidi descansar. Mas, infelizmente, eu saí morto naquele local. Porque ele poderia acabar com a carcaça e me eliminar. Infelizmente, aconteceu isso. Pelo caminho, ouvi vários Yutiranos gritando. E eu pensei assim: esses dinossauros iam se unir para caçar qualquer coisa. Então, fiquei bem atento. Farejei para achar alguma coisa. Felizmente, consegui tomar a carcaça dos avossauros, que eliminaram um ceratossauro. Consegui ficar com ela só para se tentar de novo. E o Suchomimus queria a carcaça. Só que ele não teve coragem. E finalmente, depois de tanto tempo, nos unimos com o Tiranossauro adulto de verdade. Agora somos imbatíveis. E iremos agora esperar a carcaça acabar para batalharmos com qualquer coisa. Então, nós achamos um Giganotossauro e fomos atrás dele. Mas, para nossa falta de sorte, aconteceu isso. Dois espinossauros queriam confrontar com nós. Então, nós pensamos, decidimos. A batalha começou. A última batalha deste vídeo. É a batalha final. Será que nós conseguiremos sobreviver ou não? Isso que vamos ver agora.
fracassamos. E o pior ainda, infelizmente, o reinado do nosso querido Tiranossauro Rex acabou. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe o like, se inscreva-se no canal, ative o sininho para mais notificações e até o próximo vídeo. Até mais!